Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma análise do que foi esse empate do Bahia diante do Vasco, 1-1 na Arena Fonte Nova, jogo muito ruim do tricolor no segundo tempo. O Bahia não conseguiu reagir na partida e saiu perdendo 2 pontos. A gente vai trazer toda a análise, eu vou trazer minha visão e pontos que eu acho importante destacar dessa partida, mas antes, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal, é muito importante pra gente está quase chegando a 250 inscritos, faltam 3 no momento que eu tô gravando esse vídeo, então por favor nos ajudem, deixa o like, é de graça, cara, não custa nada, o Bahia não tá ajudando, então ajuda a gente aqui e bora pro vídeo. Bom, gente, vamos começar esse vídeo falando do empate do Bahia na Arena Fonte Nova, um jogo muito ruim do Bahia no segundo tempo, mas antes é importante destacar o que foi o primeiro tempo do jogo, um primeiro tempo de domínio do Bahia. Eu vou tentar explicar a minha visão, eu sei que muita gente não vai concordar, mas é aquilo que eu penso e a forma como eu vi o jogo. O Bahia fez um bom primeiro tempo na minha visão, no sentido de que controlou a partida, teve o domínio do jogo, no campo de ataque, o mais importante, o domínio do jogo, se defendeu com a bola e tentou atacar o time do Vasco, mas com muita dificuldade. E aí está o ponto principal. O Bahia teve domínio no jogo, dominou o Vasco, colocou o Vasco totalmente para trás. O Vasco hoje foi uma equipe que se defendeu muito mais no primeiro tempo do que vinha fazendo nas últimas partidas, principalmente contra Palmeiras e Bragantino, as partidas que eu vi do Vasco nessas últimas semanas. E o Bahia conseguiu dominar o Vasco, só que teve muita dificuldade com a bola no pé de conseguir criar situações de jogadas. Muito por conta da ausência do Cauli, que é o principal pilar do ataque do Bahia. É o jogador diferente, é o jogador das jogadas inimagináveis, né? É isso, um jogador diferente. Ele vai pensar além dos outros, e faltou isso para o Bahia no primeiro tempo, uma criatividade a mais, que pudesse desmontar a defesa do Vasco, que hoje estava muito fechada. O Léo Cittadini acabou substituindo o Cauli nessa partida. Acho que o Cittadini fez uma partida muito aquém do que poderia ter feito. Eu acho que aquele setor do campo, aquela posição, precisava um pouco mais do que ele entregou nessa partida. O Cittadini foi um jogador que pouco conseguiu quebrar linhas, é um jogador muito inteligente, isso de fato é. Ele ocupa muito bem o espaço, ele sabe muito bem como se posicionar, mas acho que faltou um pouco daquela dinâmica do Cauli, né? Um jogador agressivo, um jogador incisivo, que parte para cima, que tenta um drible, que finaliza bem de fora da área. Acho que faltou um pouco isso para o Cittadini no jogo de hoje. Ele conseguiu até bons passes, mas sempre passes para o lado e pouca quebra de linha, poucos metros a bola percorreu saindo do pé dele, e acho que isso foi atrapalhando o Bahia durante o jogo. Outro ponto também importante de destacar, o fato do Bahia ter pressionado e não ter, como eu posso falar, ter forçado demais as jogadas. Eu acho que teve diversas situações em que o Bahia poderia ter um pouco mais de calma, poderia ter um pouco mais de tranquilidade para trocar os passes, para tentar quebrar as linhas com paciência, e acabava sempre forçando demais as jogadas, principalmente pelos lados, onde o Bahia conseguia ter espaço para jogar, e acho que isso foi atrapalhando o time durante o jogo. Eu acho que até esse é o ponto que acabou minando o Bahia na partida, principalmente no segundo tempo. O Bahia foi uma equipe que a todo momento com muita pressa e pouco raciocínio nas ações. É uma equipe que tentava muito, que forçava muito as jogadas pelos lados, e isso foi atrapalhando, porque o time perdia a bola, não conseguia construir, aí conseguia recuperar com facilidade antes do Vasco conseguir chegar ao ataque, mas voltava no mesmo dilema, e acho que isso foi atrapalhando o time durante todo o jogo, porque quando o time volta para o segundo tempo, e aí eu vou entrar um pouco mais de detalhes, o Bahia volta mal para o jogo, sofre o pênalti e não consegue reagir na partida. Se antes as decisões já eram precipitadas, depois do gol do time do Vasco, aí que se tornaram cada vez mais precipitadas, leitura de jogo cada vez baixando mais, e o time foi se perdendo e pouco conseguiu, né, reagir no jogo. O Vasco teve muito mais próximo de fazer o segundo gol do que o Bahia de ganhar a partida. Mas é isso, eu acho que faltou muita coisa nesse segundo tempo, uma partida muito abaixo mesmo, que acabou custando os 3 pontos, e 3 pontos que eram importantíssimos, e a gente nem precisa ficar aqui explicando o porquê. Sobre Everaldo, eu tento não ser repetitivo aqui, porque eu acho que já tem uns 4 ou 5 vídeos de análise que eu falo do Everaldo e de como não ter um 9 atrapalha muito o time, mas é impossível não destacar isso. Eu falei sobre o Mengote não estar pronto no último vídeo, e o Everaldo é um atacante com renome, com experiência fora, com uma boa passagem, né? Boa passagem entre aspas, com a Chapecoense, mas que chega aqui no Bahia e pouco contribui para o jogo do clube. É incrível como o Bahia não consegue jogar, não consegue gerar jogo, situações, ele não consegue acertar nem o alvo.
O Everaldo tem um número pífio de finalizações no alvo durante esse primeiro turno e segue piorando a partir do momento que o campeonato vai andando. É um centroavante que pouco contribui para o jogo, ele mais atrapalha do que ajuda. Quando sai da área, sempre erra muitos passes, não consegue fazer a transição ofensiva. Ele perdeu diversas bolas no jogo de hoje, uma inclusive quase no final do jogo, que gerou um contra-ataque muito perigoso para o time do Vasco. E vai ficando cada vez mais insustentável, porque nem ele nem o Mingote conseguem entregar aquilo que o time precisa, e Bahia vai passando cada vez mais, jogando mal, principalmente no ataque, não convertendo as chances que tem durante o jogo, porque não tem um camisa 9. E eu falei isso no último vídeo e continuo afirmando, eu temo muito que essa ausência, que essa deficiência, essa lacuna do elenco atrapalhe o time na luta pela permanência. Atrapalhou no jogo contra o Botafogo, em outros jogos, e no jogo de hoje com certeza atrapalhou, porque muito por conta dessa falta de criatividade, principalmente no primeiro tempo, se deu da ausência do Cauli, e aí o Cittadini não conseguiu substituir a altura, e muito porque o Everaldo pouco produz dentro e fora da área. É um jogador praticamente inútil no jogo, que pouco contribui, que mais atrapalha do que ajuda, e vai minando o time, vai atrapalhando cada vez mais. E eu falei do segundo tempo, né, do time não conseguir jogar bem, não conseguir reagir durante o jogo, e também muito por conta das substituições do Renato Paiva, né? Acho que ele demorou um pouco no time, demorou demais para mexer, e quando mexeu, não conseguiu, com as mudanças, o efeito que imaginava. O Jacaré acabou entrando no lugar do Ademir, que saiu machucado. Ele explicou na coletiva que já sabia que o Ademir não aguentaria 90 minutos, só que é impossível você contar com o Jacaré como substituto. É um jogador que a gente sabe que é esforçado, é um jogador que se entrega muito durante o jogo, mas é um jogador que com a bola tem pouca eficiência, leitura de jogo totalmente... Cara, eu tô tentando achar um termo para não criticar muito, mas já é impossível defender Jacaré nesse elenco, porque é um jogador que não condiz com a qualidade e com as aspirações do clube. Essa é a verdade. É um jogador que eu gosto muito pelo carisma, pelo esforço que tem durante os jogos, mas é um jogador que se precipita muito nas decisões. É um jogador que, quando é para chutar, ele passa, quando é para ir para cima, ele não vai, quando é para tomar uma decisão, ele não toma. No final do jogo, ele teve mesmo essa oportunidade, ele estava de frente para o gol, ele demorou para tomar a decisão e acabou passando a bola para o Biel já impedido. Enfim, diversas situações que vão cada vez mais afastando o Jacaré desse time. Acho que atuações como essa vai cada vez mais tirando ele mesmo do jogo. É óbvio, é claro, é nítido que ele não funciona jogando no ataque. Como ala, foi a única posição e o único bom momento do Jacaré dentro dessa temporada, mas como atacante volta a ser aquele mesmo Jacaré da Série B do ano passado, que é muito pouco eficiente, né? Muito pouco porque a gente precisa. Sobre o Juba, um jogador que chegou tem 2 dias, a torcida a gente com a expectativa muito alta em relação à estreia dele e tal. Ele acabou estreando, o Paiva explicou na coletiva que colocou ele somente porque foi forçado por conta das substituições, não porque era um desejo próprio. E aí eu sei que muita gente não concorda, mas eu concordo com ele nessa questão. É um jogador que chegou, gente, tem 2 dias. Ele literalmente chegou em Salvador e treinou com a equipe há 2 dias. Era um jogador que totalmente desentrosado com o jeito do Bahia jogar, com os companheiros. Eu acho que o Juba não é nenhum salvador da pátria. É um jogador que vai ajudar muito. É um jogador muito importante, muito bom jogador. Contratação absurda que o clube fez. Mas eu acho que ele entrando antes do jogo, ou entrando durante o segundo tempo, de primeiro, enfim, não iria ser o salvador da pátria, não iria resolver os nossos problemas. Os nossos problemas são bem maiores que isso, não é tão simples quanto parece, principalmente na ala esquerda. Mas um jogo ruim do Rafael Ratão. O Ratão estreou bem em casa no jogo contra o América Mineiro, ele estreou no jogo contra o São Paulo bem também, mas contra o América ele foi muito bem, e depois só ladeira abaixo, né? O Ratão pouco consegue contribuir, erra muitos passes, decisões muito precipitadas. Eu acho que também nesse jogo específico de hoje, o Bahia forçou muito o jogo pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo, por conta da postura defensiva do Vasco, mas enfim, ele pouco contribui ofensivamente, defensivamente até ajuda a recompor bem, mas com a bola no pé é um jogador que pouco contribui, que pouco ajuda nesse momento. O Tassiano ladeira abaixo, incrível como o Tassiano conseguiu em uma sequência, sei lá, de 5 a 6 jogos jogar tão mal. Um jogador que, assim, desde a primeira passagem dele, nunca vi fazer atuações tão ruins em sequência como ele vem fazendo. Preocupa porque é um pilar do time junto com o Cauli, principalmente no meio campo. É um jogador que dá dinâmicas que
tem características únicas nesse elenco, um box-to-box, né? Um jogador muito polivalente, que pode fazer diversas posições no campo e ajuda muito durante o jogo, mas vem jogando muito mal. E Camilo Cândido também, outro ponto a se destacar, um jogador que chegou no América, na mesma linha do Ratão, jogou muito bem, mas depois foi decaindo. Não é o mesmo caso do Ratão, que desceu uma ladeira abaixo, né, de atuações muito ruins, mas é um jogador que não vem fazendo atuações tão boas assim com a bola. Defensivamente até recompõe bem, até ajuda bem ali na marcação, um jogador seguro, ok, mas com a bola também vem pouco contribuindo para esse jogo, apesar de eu achar ainda assim, um excelente jogador, não é crítica assim já a tira do time, mas é importante destacar isso. E, cara, Everaldo, já falei, não tem como falar, boa atuação do Canu mais uma vez, e Gilberto, né, cometeu o pênalti, o principal, eu acabei esquecendo, mas fez também uma partida muito ruim, muito abaixo, eu acho que o cansaço atrapalhou demais, é um jogador que claramente estava esgotado no campo e, assim, as decisões falam por si própria, o pênalti totalmente infantil, não precisava daquele bote daquela forma, o Canu já estava também na cobertura, não precisava daquilo. Foi um erro, um pênalti na minha visão infantil, um erro que do perfil do Gilberto, um jogador que com tanta experiência, Champions League, jogos grandes, cometer um erro daquele. Mas enfim, acontece, é do jogo, é um jogador que já ajudou muito mais do que atrapalhou. Então aí ele tem crédito de sobra, não é uma caça às bruxas, caça às bruxas. E seguimos, jogo muito importante contra o Coritiba, o Bahia precisa do resultado, precisa vencer. E não tem outra alternativa a não ser lá e ganhar para tentar se afastar da zona do rebaixamento o mais rápido possível. É isso, nação. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Foi a minha análise que eu fiz desse jogo. Vejo muito movimentos de fora Paiva, fora Paiva, fora Paiva. Tô de acordo com alguns posicionamentos em relação a ele. Não acho que... Entendo, né? Não é às vezes como eu defendo uma outra situação que eu sou totalmente a favor de tudo que ele faz. Eu acho que ele erra muito e erra muito em momentos que não é para errar. Eu concordo com isso, é um fato. Mas não acho que a saída dele resolveria os nossos problemas agora. Mas, é claro, né, a única esperança hoje do torcedor do Bahia é inegável, que é uma esperança de uma demissão dele. Coisa que eu acho que não vai acontecer até o final do campeonato. Principalmente por conta desses reforços e da evolução que o time teve em um determinado momento depois da chegada dos reforços. Eu acho que isso manteve ele, ou pelo menos dá uma segurança para o grupo que administra hoje o clube na permanência dele, mas é fato, né? O Bahia, com o time que tem, com o elenco que tem, poderia estar numa situação muito melhor. Eu acho que o time tem essa dificuldade imensa de conseguir transformar bons jogos em resultados. Isso não é de agora, é desde o início do campeonato. Isso vem custando caro, vem custando caro, vem custando caro. É incrível como todo jogo é sempre o mesmo roteiro. Hoje nem tanto, mas nos outros jogos o time que consegue criar, consegue ter situações de gol, não converte. Faz até um jogo bom, um tempo mais ou menos assim, ok, consegue competir, mas não consegue transformar tudo isso em pontos, em resultados, que é o mais importante no campeonato de pontos corridos. Seguimos, é isso, tentando seguir na esperança de que o time consiga mudar essa chave. Infelizmente, né, a gente pensou que poderia estar mudada, mas a gente vê que ainda não, mas é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, se assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Deve sair vídeo na próxima semana, nos próximos dias, próxima semana não, nos próximos dias, tentando trazer alguma atualização de alguma situação de bastidor ou preparação para o jogo mesmo do Coritiba, que só deve acontecer daqui a 12, 13 dias. E é isso. Se inscreve no canal, por favor, não custa nada, vamos ajudar a gente a chegar a 250 inscritos e até o próximo vídeo.